Fala galera top das galáxias, quem fala aqui é o pastor Anderson Dias e nós estamos em mais uma série aqui do nosso Amigos do Avivamento no nosso videocast. Já ouviu falar de podcast? Áudios. Aqui nós trabalhamos com videocasts, onde nós trazemos assim estudos, temas sensacionais e hoje não vai ser diferente. Mas é o seguinte, roda a vinheta para você entender um pouco mais o que nós vamos falar agora. É isso mesmo, voltando aqui para o nosso videocast sensacional, mas antes eu gostaria de pedir para você que você estivesse se inscrevendo no nosso canal. É muito importante, acione o sininho também de notificações aí, para que sempre quando tiver um vídeo novo você for avisado. É muito importante esse trâmite para que você receba esse conteúdo e também nos ajude a crescer. Vamos fazer o seguinte, dá um like agora aqui embaixo aqui, Tô chamando você para uma ação, né? Dá um like aí para nos ajudar e eu prometo que sempre vou estar trazendo um conteúdo top para você aqui no nosso canal. E compartilhe para o maior número possível de pessoas para nos ajudar a crescer, onde juntos nós somos mais fortes, ok? Hoje eu quero falar para vocês sobre a medida profética na história do Brasil. Então eu vou fazer 2 parâmetros aqui. Primeiro, a história do Brasil que você aprendeu na escola, de um modo tradicional, de um regimento europeu, português e a verdadeira história do Brasil. E você vai entender, preste bastante atenção, por que o Brasil, por que Deus tem um carinho tão grande pelo Brasil. Vamos lá então? Tudo se começa a história tradicional, tá? Numa quarta-feira do dia 22 de abril de 1500, quando o almirante português Pedro Álvares Cabral chegou com sua esquadra à terra onde viviam os índios Tupiniquim. Na língua deles, o lugar chamava-se Pindorama, terra das palmeiras. Em 1500, os portugueses se dão conta que há terras no sul da linha do Equador e passam a ocupar o território. Isto mudaria para sempre a vida dos povos indígenas, dos africanos e também dos europeus. De acordo com a história oficial do Brasil, esse período é denominado colonial, pois o Brasil passou a ser uma colônia do Reino de Portugal. Esta é a história que você conhece de um modo tradicional. A história contada por uma classe. Agora vamos à verdadeira história do Brasil. E se prepare para o que você vai ouvir com fontes, com toda a comprovação. Vamos lá então? Por que Deus tem um carinho tão grande pelo Brasil? Vamos começar por um homem chamado Barzilai, com Z. Barzilai. Vamos ao texto aqui de 1 Reis, capítulo 2, verso 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, né? E estarão entre os que comem a sua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia, por causa de teu irmão Absalão. Então vamos falar aqui, você vai entender o porquê falar de Barzilai. Barzilai era um homem de muitas posses. Ele protegeu o rei Davi, quando estavam em fuga da perseguição de seu filho Absalão. Ok? Isso é um pouquinho de Barzilai. Vamos à história? Antigamente, Brasil era escrito com Z e não com S. Isso era muito comum nos outros países, ver a escrita de Brasil com Z. Você deve lembrar disso, né? Vamos colocar algumas fontes aqui que mostram aí Brasil com Z.
O rei de Portugal, na época, era Dom Emanuel. Emanuel significa o quê? Se conhece como Deus conosco. Mas deixa eu explicar um pouquinho o que é Emanuel. Tá vendo aí? Dentro. Men, barro. Homem. El, Deus. Deus dentro do barro. Deus dentro do homem. E deixa eu te dizer algo muito forte. Ninguém para um homem que tem Deus dentro dele. Amém? Então isso é o significado de Emanuel, Dom Emanuel, o rei de Portugal. Ele enviou para o Brasil 13 caravelas. Mas na realidade vieram apenas 12 caravelas. 12 é o número dos apóstolos de Cristo, das 12 tribos de Israel e as 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote. Tem uma significância aí, ok? As caravelas, elas foram comandadas por um homem chamado Pedro. E Pedro significa o quê? Rocha, pedra. Olha que interessante, hein? Chegaram ao Brasil no dia da Páscoa, o mais importante período da comemoração para os cristãos. Jesus morreu na Páscoa. Olha que interessante, né? O primeiro monte avistado, ele foi denominado como Monte Pascoal. Olha a Páscoa novamente aí. Na bagagem, Frei Henrique de Coimbra trouxe uma cruz e diante dela celebrou a primeira missa em nosso país. A cruz, a presença da cruz é uma representatividade. Pero Vaz de Caminha e Frei Henrique de Coimbra escreveram uma carta para o rei de Portugal, afirmando que eram responsáveis pela evangelização da nova terra. Observe que mesmo ainda não nos parâmetros corretos, inicia-se uma projeção de evangelismo, ok? O primeiro nome do Brasil foi Ilha de Santa Cruz. Temos a mensagem da cruz em nossa história, em nossa matriz cultural. Interessante, né? Depois mudamos para Terra de Vera Cruz, ou seja, Terra da Cruz Verdadeira. Há um erro grosseiro em nossa história quando contamos que os que vieram aqui para o Brasil, eles eram homens degradados, como se diria, bandidos e marginais. Então, a história conta que é esse tipo de pessoa que veio para cá. Na realidade, eles eram judeus, como Cristóvão Colombo. Você sabia que Cristóvão Colombo era um judeu? Se prepare, porque na semana seguinte eu vou contar a história de Cristóvão Colombo. Toda uma questão cristocêntrica. Vocês vão se assustar com o que eu vou falar de Cristóvão Colombo, o judeu. Eles estavam fugindo, no caso aqui, da Inquisição e do preconceito contra o povo escolhido por Deus. São eles os que foram chamados de criminosos e marginais, né? Um judeu chamado Barzilai, vou repetir, um judeu chamado Barzilai, vendo a madeira brasileira a madeira produzia o quê? Tinta vermelha. E era forte essa madeira, uma madeira muito forte para construção naval, navios. Exportou o pau de ferro para a Europa e ficou conhecido de início como madeira judaica e depois como pau de Barzilai. Barzilai com Z, vai entendendo. Madeira muito boa para a construção de navios, onde começou a ser exportada para a Europa. E lá no Palácio de Versalhes, em Portugal, os móveis são formados do pau de ferro. E começaram a falar que era o pau de Barzilai. Olha que interessante. Brasil é derivado do vocábulo hebraico
Barzilai. Eu vou repetir isso aqui. Brasil é derivado do vocábulo hebraico Barzilai. De pau-Barzilai passou para pau-Brasil. Aí você já está mais familiarizado, né? Que maravilha! O nome Brasil vem de Barzilai. E como eu disse anteriormente, quem foi Barzilai? Foi um amigo de Davi, quando ele fugia de seu filho Absalão. Davi estava triste, humilhado, quando Barzilai levou suprimentos para o grande rei. Então Barzilai é supridor. Barzilai é amigo de Davi, portanto, é amigo de Israel. Os judeus que chegaram ao Brasil estavam fugindo, como eu disse, da guerra da Inquisição, ou seja, fugindo do deserto. O Brasil, e eu quero terminar aqui, ele tem a missão clara: cuidar de seus filhos com dignidade e socorrer os reis que estão no deserto. Então, a história nossa, a verdadeira história, ela tem um cunho profético muito grande. O Senhor disse, aqui está o texto, que eu abençoarei os que te abençoarem. E o Brasil, ele colheu esses povos que eram judeus. A nossa história, ela tem uma conotação judaica no sentido cristocêntrico. E é muito importante nós termos esse acesso à história. Eu quero que você pesquise mais e você vai fazer um comentário aqui embaixo. Pastor, não tem nada a ver essa história. Pastor, isso é verdade, que legal. Faça um comentário e propague esse vídeo para que a verdadeira história do nosso país seja vista na ótica da verdade, na ótica de um povo que nós acolhemos pela segunda vez. Eu quero ir ao término, então, após isso sensacional que nós aprendemos aqui. Espero que te ajude. Compartilhe para o maior número possível de pessoas. E essa é a história do nosso país. E repito, o Brasil tem a missão clara: cuidar de seus filhos com dignidade e socorrer os reis que estão no deserto. Deus seja louvado.